Resumo do livro: O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Você já parou para pensar que o maior poder do mundo não está fora de você, mas dentro da sua própria mente? Enquanto muitos procuram respostas em fórmulas mágicas, Joseph Murphy revela que o verdadeiro milagre acontece no silêncio do subconsciente. Essa força invisível que trabalha dia e noite moldando tudo o que você vive. Nossa mente é dividida em duas partes. A primeira, o consciente, é racional, lógica, a que faz escolhas. A segunda, o subconsciente, é emocional, criativa e infinitamente poderosa. O consciente decide, mas é o subconsciente que executa. Ele é o motor invisível que transforma pensamentos em experiências. O subconsciente não discute, não julga e não distingue o que é certo ou errado. Ele apenas obedece. Tudo o que o consciente aceita como verdade, o subconsciente transforma em realidade. Se você repete "não consigo", ele cria situações que confirmam isso. Se afirma "eu posso", ele abre caminhos para provar que pode. Murphy diz que o subconsciente é como o solo fértil de um campo infinito. Qualquer semente que você planta ali, boa ou ruim, inevitavelmente germina. Pensamentos de escassez criam pobreza. Pensamentos de amor criam relacionamentos saudáveis. Pensamentos de medo criam obstáculos. Tudo floresce conforme o tipo de semente mental que você cultiva. A maioria das pessoas vive presa num ciclo inconsciente de repetição. Elas reclamam do trabalho, do dinheiro, da saúde, e o subconsciente, fiel e sem filtro, apenas responde: seja feita a sua vontade. A vida dela se torna um reflexo direto das ideias que carregam no fundo da mente. Murphy conta o caso de um homem que repetia diariamente: nunca tenho dinheiro suficiente. Mesmo quando sua renda aumentou, continuava endividado. O problema não era o salário, era a crença de escassez gravada no subconsciente. Ele pedia prosperidade com palavras, mas vibrava a carência com emoção. O subconsciente não entende pedidos, entende emoções. Se você diz "quero sucesso", mas sente medo do fracasso, o que prevalece é o sentimento. É como tentar dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Nada anda. Por isso, reprogramar o subconsciente é aprender a alinhar pensamento, emoção e crença. Murphy ensina que a mente funciona por repetição. Tudo o que você repete com intensidade e fé acaba se tornando uma convicção. É como cavar um novo caminho dentro do cérebro. No início é difícil, mas com o tempo o subconsciente assume a nova rota e começa a agir automaticamente, atraindo situações compatíveis com essa nova ideia. Ele compara isso ao plantio de uma semente. Você não precisa escavar a terra todos os dias para ver se está crescendo. Basta regar, confiar e esperar. O subconsciente faz o mesmo. Trabalha silenciosamente enquanto você vive, transformando pensamentos em fatos e crenças em experiências. Murphy explica que todo o seu corpo é controlado por essa mente interior. Seu coração bate, o sangue circula, as feridas cicatrizam, tudo sem o controle do consciente. Isso mostra que há uma inteligência profunda operando dentro de você, e essa mesma inteligência pode curar doenças, restaurar o equilíbrio e atrair abundância. Um exemplo marcante é o de um cirurgião que, antes de cada operação, visualizava o sucesso completo da cirurgia. Ele imaginava o paciente saudável, a operação tranquila, a recuperação perfeita. Ao longo dos anos, seus resultados foram extraordinários. O segredo estava na programação subconsciente antes da ação. Murphy também cita o caso de uma mulher que sofria com insônia há anos. Em vez de lutar contra o sono, ela começou a repetir todas as noites: estou relaxada e calma. Meu corpo dorme em paz. Em poucos dias, o subconsciente aceitou a nova sugestão, e o sono voltou naturalmente. Ela não forçou, apenas reeducou a mente. Isso mostra que o subconsciente não é seu inimigo. Ele é o seu servo leal. Se você o alimenta com medo, ele cria monstros. Se o alimenta com fé, ele constrói milagres. Tudo depende das ordens que você dá a ele por meio dos seus pensamentos e emoções diárias. Murphy afirma que o segredo da mudança é a imaginação dirigida.
O que você visualiza com emoção é gravado como realidade para o subconsciente. Por isso, imaginar-se saudável, próspero e feliz é mais poderoso do que lamentar o que falta. Você cria primeiro dentro, para depois ver fora. Ele recomenda o uso de afirmações positivas antes de dormir, pois nesse estado entre vigília e sono, o subconsciente está mais receptivo. Frases como: tudo está melhorando. Minha mente é criativa e próspera. Eu atraio oportunidades com facilidade, funcionam como sementes lançadas no solo fértil da mente interior. Murphy explica que quando o consciente e o subconsciente entram em harmonia, nada é impossível. Essa união cria uma energia criativa capaz de mover montanhas. Mas quando há conflito, quando o consciente quer uma coisa e o subconsciente acredita em outra, o subconsciente vence. Sempre. Por isso, mudar a vida não é mudar o mundo lá fora, e sim, mudar o mundo interior. É deixar de lutar contra os sintomas e começar a trabalhar na raiz, as ideias profundamente aceitas pela mente subconsciente. Ele conta o caso de um vendedor que se via como um fracasso. Toda vez que tentava fechar um negócio, imaginava a rejeição. Depois de estudar o poder do subconsciente, ele começou a se visualizar assinando contratos, comemorando vendas, ouvindo clientes satisfeitos. Poucos meses depois, suas comissões triplicaram. Isso não é mágica, é o subconsciente obedecendo novas instruções. Quando você muda a imagem interna, a realidade externa é obrigada a acompanhar. A vida se torna o espelho daquilo que você acredita merecer. Murphy reforça: o que você sente como verdadeiro, o subconsciente transforma em fato. Por isso, não adianta pedir saúde sentindo medo, ou desejar prosperidade sentindo escassez. O sentimento é a linguagem do subconsciente. Ele responde ao que você vibra, não ao que você diz. O autor explica que muitas orações não são atendidas justamente porque são feitas em desespero. A pessoa suplica, mas no fundo duvida. E o subconsciente capta essa dúvida. É como tentar acender uma luz mantendo o interruptor no escuro. A fé é a energia que ativa o poder criador da mente interior. Ele também fala sobre o poder da gratidão. Quando você agradece como se algo já tivesse acontecido, o subconsciente entende que aquilo é real e começa a agir para confirmar essa realidade. É a forma mais pura de fé: agradecer antes de ver. Murphy cita que todas as grandes conquistas começam com uma imagem mental clara. O arquiteto visualiza o prédio antes de erguer um tijolo. O músico ouve a melodia antes de compô-la. O empresário vê o sucesso antes de alcançá-lo. A criação sempre acontece primeiro no invisível. A mente subconsciente é o canal direto entre o homem e o infinito. Ela não conhece limites. Ela acessa uma inteligência universal que está além da lógica. Quando você confia nesse poder, começa a viver guiado por intuição, coincidências e oportunidades que parecem mágicas, mas na verdade são respostas naturais ao seu novo padrão mental. Murphy alerta, porém, que é preciso vigiar os pensamentos diários. Cada ideia repetida é uma ordem para o subconsciente. Pensar, não quero fracassar, é o mesmo que dizer fracasso. A mente não entende negações. Por isso, substitua sempre pelo positivo. Eu tenho sucesso. Eu me sinto seguro. Eu consigo. Ele enfatiza que o subconsciente nunca tira folga. Mesmo dormindo, ele trabalha. Por isso, as últimas palavras antes de dormir e os primeiros pensamentos ao acordar são os mais poderosos do dia. Eles programam a vibração que você levará consigo por horas. Quando você acorda reclamando, atrai motivos para reclamar. Quando desperta com gratidão, atrai motivos para agradecer. É simples, mas profundamente verdadeiro. O que você alimenta se expande. Murphy conclui essa primeira parte, mostrando que a chave da transformação está em usar o subconsciente como aliado. Ele é como um gênio da lâmpada, mas com uma diferença. Ele não diz, seu desejo é uma ordem. Ele simplesmente realiza, sem questionar se o desejo é bom ou ruim. Por isso,
Aprender a pensar corretamente é a maior responsabilidade que um ser humano pode ter. Porque pensar é criar. E tudo o que você cria na mente se torna o enredo da sua própria vida. Muitas pessoas duvidam desse poder porque não entendem como ele funciona. Acham que é algo místico, sobrenatural. Mas Murphy deixa claro: é pura lei mental, tão real quanto a gravidade. O que você pensa e sente com intensidade se imprime no subconsciente, e o subconsciente materializa essa vibração em forma de experiências, pessoas e circunstâncias. Imagine o subconsciente como uma máquina perfeita. Ele não questiona, não argumenta, apenas executa as instruções que recebe. Se você vive dizendo, eu não mereço, ele encontra 1000 maneiras de provar que você tem razão. Mas se você começa a afirmar, eu sou merecedor, mesmo que pareça mentira no início, pouco a pouco o subconsciente aceita como verdade e o mundo começa a se ajustar a essa nova identidade. Murphy explica que cada pensamento tem uma frequência, uma energia específica. Quando você mantém um padrão mental de medo ou culpa, essa energia cria uma vibração que atrai situações que combinam com ela. Mas quando você vibra fé, amor e confiança, o universo responde na mesma sintonia. O subconsciente é a ponte entre o invisível e o visível. Ele conta sobre um homem que buscava sucesso nos negócios. Durante anos dizia para si mesmo: eu nunca tenho sorte. E o subconsciente apenas obedecia. Até que um dia ele decidiu mudar o script. Passou a repetir: as oportunidades certas aparecem no momento certo. Tudo o que eu toco prospera. Poucos meses depois recebeu uma proposta inesperada e construiu uma carreira brilhante. A mente subconsciente não faz distinção entre uma afirmação dita como brincadeira e uma repetida com seriedade. Ela absorve o conteúdo emocional, não a intenção. Por isso, Murphy alerta: nunca use palavras negativas nem de forma leve. Dizer, estou ficando velho, tenho uma memória péssima ou sou azarado, é ensinar o subconsciente a provar exatamente isso. Ele reforça que o subconsciente é influenciado pela imaginação mais do que pela razão. Se você imagina algo com emoção, o subconsciente aceita como real, mesmo que seja irreal para o consciente. É por isso que pessoas que visualizam a cura com convicção, muitas vezes se recuperam de doenças consideradas incuráveis. A mente é o primeiro agente de toda cura. Murphy conta o caso de uma mulher que sofria com artrite severa. Nenhum tratamento funcionava, até que ela começou a visualizar suas mãos perfeitas, flexíveis e sem dor. Todos os dias, repetia mentalmente: meu corpo responde à inteligência curadora do subconsciente. Eu sou saudável e livre. Em 3 meses, as dores desapareceram completamente. Esse poder de cura não vem de algo externo, mas da própria mente que controla cada célula do corpo. Quando você acredita na recuperação, o subconsciente reorganiza as funções físicas para refletir essa crença. O corpo é apenas o espelho da mente. Murphy afirma que a fé é o estado mental que ativa o poder do subconsciente. Não é uma crença cega, mas uma convicção tranquila de que aquilo que você deseja já existe em potencial. Quando você sente essa certeza, o subconsciente começa a mover forças invisíveis para concretizar o que já foi aceito como verdade interior. Ele cita uma passagem bíblica para ilustrar: quando orardes, crede que já recebestes e assim será. Essa é a lei do subconsciente em linguagem espiritual. Você precisa sentir que já é, já tem, já vive o que deseja, porque o subconsciente age sobre aquilo que é sentido como realidade presente, não como desejo futuro. Um dos pontos mais profundos do livro é a ideia de que o subconsciente é sempre literal. Se você pede, não quero mais fracassar, o foco ainda está no fracasso. A mente entende apenas a imagem dominante. Por isso, o segredo é substituir o não quero por eu escolho, eu tenho, eu sou. Murphy lembra de um caso curioso. Uma mulher que orava pedindo um marido ideal, mas vivia dizendo, todos os homens são iguais. Seu subconsciente gravou essa crença, e naturalmente, ela atraía relacionamentos repetitivos e frustrantes. Só quando mudou sua convicção interna, passando a afirmar que existiam homens bons e amorosos,
é que finalmente conheceu alguém compatível com o novo padrão mental. Ele ensina que a imaginação é a oficina do subconsciente. Tudo o que você cria lá dentro se transforma em forma concreta. Por isso, visualize o que deseja de forma vívida. Veja, sinta, ouça e viva mentalmente como se já fosse real. Essa emoção intensa é a chave que destranca o poder criador da mente interior. Murphy sugere praticar a visualização antes de dormir, pois o subconsciente assume o comando enquanto você dorme. Ele continua trabalhando com base na última imagem que você alimentou. Se você adormece preocupado, cria mais problemas. Se adormece grato e confiante, atrai soluções e oportunidades. Outro princípio importante é o perdão. Guardar mágoa é como envenenar o próprio subconsciente. A energia de ressentimento bloqueia o fluxo natural da vida. Quando você perdoa, não está dizendo que o outro tinha razão, mas libertando-se do peso emocional que o mantém preso ao passado. O perdão é uma limpeza mental que abre espaço para novas bênçãos. Murphy também aborda a prosperidade. Ele diz que a riqueza é um estado de consciência, não uma quantia em dinheiro. Uma pessoa pode ter pouco e se sentir rica, ou ter muito e viver na escassez. O subconsciente responde à sensação de abundância, não aos números da conta bancária. Para atrair prosperidade, é preciso eliminar o medo da falta. Quando você pensa preciso de dinheiro, está vibrando carência. Mas quando pensa o dinheiro circula livremente na minha vida, o subconsciente entende a abundância. Ele começa a criar oportunidades, ideias e coincidências que trazem recursos de maneiras inesperadas. Murphy conta sobre um jovem que trabalhava em um emprego sem futuro. Ele começou a repetir diariamente: "A inteligência infinita me guia para uma ocupação que me faz crescer e prosperar." Pouco tempo depois, foi convidado a participar de um projeto que o levou a abrir o próprio negócio. Tudo começou com uma simples reprogramação mental. O autor insiste: você não precisa saber como o subconsciente vai agir. Essa é a parte dele. Sua função é apenas decidir o que e manter a fé. Assim como uma semente plantada não precisa de vigilância, o subconsciente realiza o processo invisível da manifestação. Murphy afirma que as limitações que você acredita ter são apenas sugestões aceitas como verdade. O poder do subconsciente é infinito, mas você o limita pelas ideias que aceita. Quando se liberta mentalmente, a vida muda de forma natural e sem esforço. Ele também explica que o medo é o principal inimigo da mente criadora. O medo é fé invertida. É acreditar no pior com a mesma intensidade que poderíamos acreditar no melhor. Por isso, sempre que o medo surgir, substitua por uma imagem contrária. Visualize coragem. Visualize vitória. Outro ensinamento marcante é o da autossugestão. Murphy diz que você pode falar com o subconsciente como se fosse uma criança, com paciência e repetição. Frases simples, diretas e positivas, ditas com emoção, têm o poder de moldar seu destino. Ele recomenda repetir: "A inteligência do meu subconsciente me guia, me cura e me prospera agora." Essa prática diária transforma o modo como você pensa, age e atrai. O subconsciente começa a responder automaticamente a essas novas ordens mentais. Murphy afirma que a vida é uma projeção do seu estado interior. Se você quer mudar o filme, não adianta mexer na tela. É preciso trocar o rolo do projetor. E esse projetor é a sua mente subconsciente. Ele mostra que até os grandes gênios, artistas e inventores da história sabiam acessar esse poder. Thomas Edison, por exemplo, adormecia com um problema na cabeça e acordava com a solução. Seu subconsciente trabalhava enquanto ele dormia. O mesmo acontece com você quando aprende a confiar nesse poder silencioso. Murphy conclui que o subconsciente é a ponte entre o homem e o divino. Quando você se conecta com ele de forma positiva, passa a viver em sintonia com as leis universais da mente. A vida deixa de ser uma luta e se torna um fluxo natural de realizações. Ele diz: não existe acaso, sorte ou destino cego. Existem apenas leis mentais. E quando você as entende,
Deixa de ser vítima e se torna criador. Tudo o que você precisa já está dentro de você. Basta aprender a usar. A mensagem final de Murphy é simples, mas profunda. A vida externa é apenas o espelho da vida interna. Mude dentro e o fora muda. Plante pensamentos de amor e o amor floresce. Plante fé e milagres acontecem. E quando você percebe que esse poder sempre esteve aí, o medo desaparece. Você entende que é o autor da própria história, que cada pensamento é uma pena escrevendo o próximo capítulo da sua vida. A partir daí, o mundo deixa de parecer aleatório. Você começa a reconhecer o padrão, o sentido, a sincronia, e entende que nada é impossível para quem sabe usar o poder do subconsciente. Murphy encerra lembrando que o universo responde àquilo que você sente ser verdadeiro. Por isso, sinta o melhor, imagine o melhor e espere o melhor. Sua mente é o seu templo, e seu subconsciente é o altar onde todos os desejos se realizam. E quando você começar a aplicar esses princípios, vai perceber transformações que antes pareciam milagres. Mas, na verdade, são apenas leis mentais funcionando a seu favor. O poder que Joseph Murphy descreve não é teórico, é prático. Ele está ao seu alcance agora, no exato momento em que você decide mudar seus pensamentos e confiar na inteligência infinita que habita dentro de você. E se você quiser continuar explorando esse tipo de conhecimento, mergulhar mais fundo em livros que transformam sua mente e expandem sua vida, a experiência completa está te esperando na NetLivros. Lá, cada título é uma nova porta para o seu subconsciente se abrir ainda mais.